Nesse vídeo eu quero fazer uma pergunta para você. No fundo, todo mundo fala, né? Eu não me importo com a opinião dos outros, mas no fundo, a gente sempre se importa, né? Eu falo por mim mesma. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que você faria se você não se importasse com a opinião dos outros, de verdade? Eu vou falar o que eu faria. Realmente, se eu não me importasse com a opinião dos outros e não tivesse nenhuma barreira, né? Eu sairia aqui falando de Jesus para todo mundo, para todos os vizinhos. Eu saía desesperadamente, né? Falando do amor de Cristo, porque eu sei que daqui a 100, 200 anos posso me arrepender de ter deixado de falar aquilo que eu deveria ter falado. Muitas dessas pessoas talvez não vão estar no céu, vão estar no inferno, porque talvez eu deixei de falar a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que é Cristo. Mas ao mesmo tempo, eu não posso salvar ninguém, porque o único que convence é o Espírito Santo. E eu confesso que eu não tenho a coragem que eu gostaria de ter, porque eu me importo sim com o que as pessoas pensam, ainda mais porque onde eu moro não é o Brasil, que é tão fácil só falar Deus abençoe e tal. Eu não costumo nem falar um país onde eu estou. Isso é até uma coisa muito incrivelmente absurda, né, por ser um país da Europa, mas eu sofri muitas perseguições aqui, inclusive de pessoas que não eram na mesma crença que eu. Então eu tenho tentado não me expor tanto, mas enfim, tem gente de todos os tipos de religiões, e aqui é muito estranho as coisas que acontecem que eu não posso falar. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar, tá vendo? Eu não posso falar. Porque realmente eu me importo às vezes com a opinião dos outros, porque eu sofri algumas coisas. Eu gostaria de ter aquela alegria, aquela coragem da igreja primitiva, igual do livro que eu já coloquei tantas vezes aqui, que eu estou lendo ele dele. Tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Queria ter só um pouquinho dessa coragem desse povo. Esse livro foi escrito por John Foxe, Livro dos Mártires. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás. Deixa eu ver se tem aqui falando onde que foi isso. Foi escrito em... Deixa eu ver. Acho que foi 1500 e alguma coisa, porque eu não li certinho. Eu sei que ele nasceu em 1517 e aconteceu várias coisas. Ele faleceu em 1587. Então, com certeza, ele escreveu o livro antes de falecer. Óbvio, porque foi ele que escreveu. Então, foi 1500 e pouco. É um livro muito antigo, né? E conta a história da igreja e tal. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. E eu fico pensando, meu Deus, quem sou eu agora? Cadê a minha coragem? Cadê a minha ousadia? Tantas coisas que eu deixo de fazer porque eu penso que os outros vão falar. E também eu penso em proteger a minha vida, né? E é uma das coisas que essas pessoas aqui não pensavam sobre isso. É a coisa que elas não pensavam mesmo. Era em proteger próprias vidas, porque o que elas queriam era que o nome de Jesus fosse proclamado de qualquer jeito, mesmo que elas tivessem que perder as suas vidas, porque na mente delas, perdendo a vida delas, elas estariam ganhando a vida eterna, né? Isso é a verdade, né? Ganhando a vida, porque Jesus fala: quem quiser ganhar um mundo vai perder, e quem quiser salvar sua vida, não, quem quiser salvar sua própria vida vai perder, e quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhar, né? Mas é claro que a gente tem que ter sabedoria, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. E a gente não tem poder para convencer ninguém. Mas Jesus não falou pra gente convencer, ele só falou pra gente falar, pregar o evangelho, de pregar, pregar. E só Deus que sabe aqueles que serão salvos, aqueles que terão fé, aqueles que serão realmente, né? Que nós vamos encontrar no paraíso. E tantas vezes a gente encontra tantas pessoas aqui nesse mundo e muitas vezes a gente perde contato. Eu mesma, nossa, eu perdi contato com tanta gente. Eu sou muito boa assim para ter memória assim, às vezes de fotográfica, né, da pessoa, de nome eu não decoro, mas mesmo assim, tem muita gente que eu tento lembrar dos meus amigos de escola, até de faculdade, tem muita gente que eu não lembro. Meu Deus, eu não lembro mais. Muita gente que eu perdi contato. Muita gente mesmo que eu perdi contato. Mas muitas pessoas foram especiais, né? Passaram na minha vida, foram embora. E algumas estão até hoje, né? Outras vai e vem, coisas da vida, né? Nossa vida é corrida.
A gente que tá num mundo tão moderno, tem tantas coisas assim para que a gente ganhe tempo e no fundo a gente acaba que tem perdido tempo do mesmo jeito, né? E a gente tem tempo, que tem que ter tempo para amar, né, as pessoas. E não é simples. Nossa, amar não é simples. Amar as pessoas é um gesto que não é sempre fácil. E isso é um dever do cristão. Olha só, essa minha bebida favorita chama aloe, mudando de assunto totalmente, né? Aloe vera, acho que não tem no Brasil, né? Fazendo propaganda aqui. É muito gostoso. Tem pedacinhos de uva. Vou tomar água aqui agora. Mas tô tentando descobrir meu propósito aqui nesse país. Uma coisa estranha, porque quem me conhece, né? Acho que não vai ter ninguém que me conhece, que esse canal é novo. Não falei pra ninguém, nem pros meus amigos. Mas quem me conhece, se um dia eu falar pra algum amigo, sabe que eu não queria voltar pra onde eu estou, né? Pra esse país, de jeito nenhum. Cheguei a falar que nunca mais voltaria pra cá, né? Uma pessoa me falou, nunca diga nunca. E realmente, nunca diga nunca. Tô eu aqui novamente, mas pelo menos eu falei pra pessoa, né? Que eu só voltaria se fosse a vontade de Deus. E com certeza, né? Deus tem o controle de tudo, se eu estou aqui é a vontade de Deus. Então eu tô fazendo esses vídeos porque eu quero descobrir o meu propósito de verdade. Quando eu descobrir, eu venho aqui contar. Eu venho aqui contar. Enquanto isso, eu tô falando sobre amor, falando sobre o evangelho, sobre Cristo e tentando encontrar o que que eu vim fazer aqui de novo. O que que eu vim fazer nesse país. Tem muita coisa pra se fazer, né? O que trabalha é que não falta, né? Mas não é tão simples também fazer qualquer coisa aqui. É tudo muito burocrático. Muito burocrático. As coisas simples a gente dá pra fazer, né? Mas às vezes eu penso, nossa, eu queria ser igual meu filho. Ele é tão assim social, ele já tá ali fora brincando, jogando futebol com as crianças. Já fez um monte de amigo. Eu não fiz nenhum até agora aqui. Tô numa cidade nova agora. Mas, enfim. O que eu quero dizer é isso, que a gente tem que... Nem sei mais o que eu tava falando. Que a gente tem que buscar amar a